pessoal! Estou de volta para trabalhar com vocês a disciplina Métodos para a Produção do Conhecimento. A partir da aula de hoje e até o final da nossa disciplina, a gente vai estar abordando sobre os elementos necessários para a realização de uma pesquisa científica. Para trabalhar esse bloco de aulas com vocês, nós vamos contar com a participação de um professor, pesquisador, que trabalha já há 30 anos na área de metodologia, de publicação e de redação científica e já possui um total de 11 livros publicados nessa área. Trata-se do professor Gilson Volpato, docente da Unesp de Botucatu. O professor Gilson já tem uma larga experiência na graduação e na pós-graduação e vem ministrando nos últimos anos diversos minicursos, workshops e palestras acerca de metodologia científica e redação científica. Para a aula de hoje, o tema será sobre a base de uma pesquisa científica. Então, o professor Gilson vai retomar com vocês alguns aspectos relacionados ao processo de produção do conhecimento científico e vai trazer também alguns aspectos relativos à importância da base empírica e da lógica do raciocínio científico. Com vocês, professor Gilson Volpato. Ok, nessa aula nós vamos ver qual é a base da construção do conhecimento científico, a base de uma pesquisa científica que leva a gente a construir conhecimento científico, ok? É muito simples, muito tranquilo, mas as pessoas erram algumas vezes e a gente precisa ter clareza desse conhecimento, embora seja simples, ok? O ponto-chave que distingue, né, o conhecimento científico, tem que ser bem entendido isso, é a força que a ciência dá para a base empírica. O que é a base empírica? É exatamente o que está aqui, tá? São evidências são fatos do mundo, coisas que existem no mundo, que chegam até a gente pelos nossos órgãos sensoriais, né? Ou seja, coisas que existem no mundo, ok? Essas evidências que um advogado também usa para provas, isso, aquilo, né? O cientista também usa. E se não tiver essas evidências, ele não constrói conhecimento, ok? Tem que ter alguma coisa assim, né? Vejam que a teoria do Einstein só ficou mundialmente conhecida e ele foi o grande cientista, né? Quando foi visto um fato, né? Um fato em relação a um eclipse que corroborou, que sustentou a teoria dele. Okay? Então, essas evidências do mundo são fundamentais para os cientistas. Se você quiser elaborar conclusões que não tenham essa base, o cientista vai olhar com desconfiança. Então, se baseia em evidências empíricas, ou seja, fatos, bases factuais, que existem no mundo. Essas evidências devem ser aceitas por outros cientistas. Isso é um ponto importante. Isso é uma diferença entre ciência e religião, por exemplo. A religião, eu posso até me basear em fatos, porém a religião aceita fatos que são pessoais. Eu vi Deus ontem à noite, e aquilo lá para mim era Deus, acabou, e eu aceito e ponto. A ciência não vai aceitar isso, se eu não conseguir mostrar para outros que aquele fato existe. Então, essa é uma diferença fundamental, tá? Então, a ciência não aceita fatos individuais. Por isso que existe uma metodologia para que outras pessoas possam tentar obter fatos parecidos com o seu e que sustentem a mesma conversa, o mesmo discurso, tá, ok? As conclusões também, óbvio. Se eu tenho a base aceita, eu preciso ter também a conclusão. Vocês vão ver que as conclusões do trabalho científico, elas não emergem diretamente e apenas dos fatos, ok? Vamos ver agora o seguinte, como é que é essa construção? Essa construção é assim. Imagine que você tem evidências, fatos, base empírica, e delas você analisa e tira alguma conclusão. Conclusão é sempre ideia, sempre está no nível teórico, pensa nisso. Conclusão está no nível teórico, tá ok? A partir disso, você pode, com uma informação da literatura, tá? Com uma informação da literatura, construir uma terceira conclusão. Eu tenho uma conclusão aqui, uma terceira, uma segunda, uma quarta, a gente vai montar isso daí. Faça uma conclusão aqui em cima, tá ok? Então pensa assim, eu posso ter um conjunto de evidências aqui, junto com dados da literatura, com informação da literatura, que no conjunto vão me dar uma outra conclusão. Eu posso conectar tudo isso, eu posso juntar essa conclusão com essa conclusão mais geral aqui, tá? E fazer uma última conclusão do seu trabalho. Você percebe que as conclusões elas vão surgindo, mas sempre tem uma base de informações, uma base empírica ali embaixo. Mas note uma coisa importante, que aqui muita gente erra. A literatura. Quando alguma evidência
alguma informação vem da literatura, essa informação que vem da literatura não pode ser o que o fulano falou. Tem que ser uma informação que tenha sustentação empírica. Porque o que o fulano falou não tem valor. Isso é conhecido como argumento da autoridade. Ora, como o fulano é famoso, ele falou aquilo, então aquilo virou verdade. Isso não existe na ciência. Existe, mas está errado. Tá? Então, na prática, não deveria existir. Então, perceba o seguinte, as evidências suas, seus resultados, que não existiam antes, e a literatura que traz informação, onde você possui nessas informações, né, bases factuais que sustentam. Então, quando você cita um autor, você cita esse autor não para dizer quem é o dono da informação, mas fundamentalmente para dizer onde o leitor pode encontrar as bases que sustentam aquela informação. Okay? Esse é o perfil de citação na ciência, que é diferente na filosofia muitas vezes. Okay? Essa é a construção. Agora colocando isso daqui num esquema, né, mais amplo. Seus dados, você obteve alguns dados, não importa quais sejam, podem ser dados qualitativos, quantitativos. Você obteve esses dados e desses dados você juntou com uma informação da literatura. Tá? Essa informação da literatura, note, olha, A afeta B. Se você pegar essa literatura, você vai encontrar resultados, base empírica lá dentro, mostrando que o A afeta B. Então, nesse sentido, todo o discurso da ciência, direta ou indiretamente, ele está calcado na base empírica, tá certo? Então, essa é a construção. Esse é o primeiro ponto. Isso já diferencia de textos opinativos. Textos que, às vezes, o indivíduo tem uma certa crença e ele vai falar, eu acho, blá, 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 para, no final das contas, chegar em alguma conclusão, tá certo? Ok. Vamos seguir. Vou dar um exemplo aqui. Olha esse caso aqui. Eu digo assim, como a motivação da pessoa, ela fica motivada. Como a motivação é fundamental para a aprendizagem, ou seja, quem não quer aprender não vai aprender. Né? Eu já cheguei numa idade que eu chego com meus alunos e falo, quiser aprender vocês vão, se não quiser problema de vocês, sorte sua, felicidades. Como a motivação é fundamental para a aprendizagem, e aqui eu citei um autor, o Silva, que foi publicado em 2005. O melhor desempenho dos alunos da classe A, que está no seu estudo, né, decorre dos estímulos motivacionais dados pelo professor antes da aula. Então, veja, o que você encontrou no seu trabalho? Tá? Que os alunos da classe A tiveram um melhor desempenho na aprendizagem. Agora você vai explicar por que será. Aí você pega uma informação da literatura. Olha, a motivação, eu sei que ela é uma coisa importante para esse aprendizado. Mas eu não estudei motivação, mas eu percebi que o professor tinha feito algumas coisas que, teoricamente, levavam à motivação. Mas eu sei da literatura que a motivação é fundamental para a aprendizagem. Certo? Então, essa informação está aqui para dar a base que vai ligar com seus dados e te sustentar uma afirmação. Tá certo? Então, o texto científico ele é todo fundamentado. Não é assim, escreve, cada um pensa o que quer, não é essa farra, né? A coisa é bem progredida, né? É bem pautada e tem a base empírica que vem em parte dos seus resultados e em parte ela vem da literatura nesse sentido. Se o Silva só tivesse falado que a motivação é fundamental para a aprendizagem, negativo. Isso não valeria, ok? Quem usa o método científico? Lógico que o que eu falei para vocês é apenas um pedaço do método científico, mas é uma coisa fundamental, é uma parte fundamental. O cientista usa o método científico, óbvio. Tá? Outras pessoas também usam. Um mecânico de carro usa o método científico. Quando você leva o carro para o mecânico, o que ele faz? Ele pega pistas. Primeira coisa é perguntar o que aconteceu. Ele liga o motor, ele mexe aqui, mexe ali, ouve um barulho, coisa e tal, e ele está criando na cabeça dele hipóteses sobre o que pode ser, qual deve ser o problema. E quando ele tem uma hipótese que ele acha que deve ser aquela, aí ele vai lá no carro, mexe e vê se conserta. Se não conserta, você paga a peça e ele vai procurar outra peça quebrada. Se conserta, ótimo, tá certo? Esse é o procedimento que o cientista também faz, né? Um eletricista também, ele vai na sua casa, ó, não está chegando eletricidade, essa lâmpada não está acendendo. É a lâmpada, ou é o fio, ou é lá atrás, ele vai testando ponto por ponto. Tudo isso ele está fazendo exatamente o que o cientista faz.
Um produtor rural, muitas vezes ele consegue melhorar uma produção de um animal que ele está produzindo na fazenda dele, né? Ou um vegetal, seja o que for. O que eu quero mostrar para vocês é que médico também usa método científico na clínica. Quando ele recebe o paciente, ele faz a mesma coisa que o mecânico. Tá? Psicólogo também, né? Dentista, advogado, ou seja, várias pessoas, e não só profissionais desse tipo que eu coloquei, várias pessoas fazem esse uso do método científico, tá certo? Então percebam que o método científico não é condição sine qua non do cientista, é condição que muita gente usa. O cientista usa o método científico, o pior é que às vezes ele bagunça um pouquinho isso daí, mas tudo bem, faz parte. Só que tem um detalhe, usar o método científico não significa necessariamente fazer ciência. É essa a diferença, tá? Não significa fazer ciência. Vamos ver o seguinte, a base empírica é importante para fazer ciência, Um outro conceito importante, o conhecimento científico ele é necessariamente provisório. As verdades não são estáticas da ciência. Para ser cientista, para ser científico, precisa ter a chance de ser negado amanhã. Aquilo que é verdade absoluta está fora do campo da ciência. Tá? Então, todo conhecimento é, por natureza, conhecimento científico, provisório. Ele é explicativo. O conhecimento científico ele tenta entender o mundo. E se você entende o mundo, você age no mundo. Muita gente age no mundo sem entender, mas se entender, você age com maior probabilidade de que a coisa dê certo. Tá? E ele é lógico. Você usa um discurso lógico. Tá? E no lógico entra uma série de coisas, até sentimento. Tá? Lógico não é aquela coisa fria, não. Lógico é relação entre partes, como que o ser humano raciocina. Tá certo? E o pensamento criativo também vai ser entendido nesse sentido. O fato é que ele usa a lógica. Tudo isso daqui é usado pelo cientista. Tá? No dia a dia, as pessoas podem usar tudo isso daqui. Só que o fazer ciência é um pouco mais do que isso. Tá? O que é o fazer ciência? Fazer ciência é exatamente você usar o método científico, elaborar uma conclusão e conectá-la, linká-la, ligá-la com a rede de conhecimento científico que está explicando o mundo e que já existe. Isso faz diferença. Vou dar um exemplo. Eu posso usar um método científico para determinar que uma empresa está poluindo determinado rio. Eu vou coletar dados, eu vou analisar esses dados, fazer isso, fazer aquilo. Eu usei o método científico, mas eu não fiz ciência. Minha conclusão é, aquela empresa polui aquele rio. Isso não vira ciência. Tá? Agora, pensa o seguinte, não é ciência. Eu posso tentar fazer ciência disso, porque esse conhecimento ele vai ser útil para mim. Ele vai ser útil ali na sociedade, mas eu posso tentar entender que perfil de empresa mais polui, que perfil de empresa menos polui, por que causa poluição, por que não causa. Se eu consigo, desse conhecimento, conectar com uma rede de conhecimentos, por exemplo, na área de poluição, por exemplo, na área de construção civil, por exemplo, na área de mecânica, seja a área que for, se eu consigo conectar e contribuir com aquele conhecimento sobre o universo que existe, então eu fiz ciência. Se eu simplesmente respondi, aquela empresa de fato está poluindo aquele rio, isso não é ciência, isso é resolver uma pergunta por meio do método científico. Então veja, a pesquisa, ela resolve, ela encontra a resposta para as perguntas, tá? Ela resolve perguntas, ela faz isso e ao mesmo tempo que ela faz isso, ela pode gerar um conhecimento mais amplo. Esse conhecimento mais amplo é o objetivo principal do cientista. Veja, você vai num psicólogo, por exemplo, ele pode ser da linha psicanalítica, né? Ele segue lá Freud, as teorias dele. Aquelas teorias, elas dão referenciais gerais para o psicólogo, para o psiquiatra. Esses profissionais, usando esses referenciais gerais, quando eles vão analisar um caso específico, que é o seu cliente, eles tentam entender o comportamento do cliente, tá? Em função das teorias que ele conhece. Não é que brota do indivíduo. Ele tem referenciais maiores. Esses referenciais maiores estão na ciência. E é dali que a gente pega. Qual a importância de ter ciência para um país? Veja, o conhecimento mais razoável que nós temos hoje é o conhecimento científico. Ninguém coloca
um foguete em Marte simplesmente com astrologia, com blá blá blá. Pensa nisso. Tá? E não é só exatas, não, é exatas humanas e biológicas. Tudo é ciência, igual. O pressuposto é o mesmo. Algumas áreas querem dizer que a ciência deles são diferentes. Não, talvez eles como pessoas sejam diferentes, mas a ciência deles não é diferente. Presta atenção nisso. Né? O conhecimento científico, imagina assim, antigamente eu falava, imagina uma nuvem, hoje é nuvem mesmo, tá? Então, pensa, imagina uma nuvem composta com todos os conhecimentos científicos do mundo. Esse conhecimento é um patrimônio da humanidade. E é esse patrimônio da humanidade, que ele vai ser utilizado pelas pessoas que precisam. Alguns até viram patentes, são comercializados e tal, mas a maioria está lá. A maioria está livre ali, tá certo? E você pode usar. E as pessoas estão produzindo e colocando conhecimento nessa nuvem. Se hoje você retirar do Brasil todo conhecimento que veio do exterior, o Brasil para. Nada funciona, nem as luzes acendem. Os hospitais param. Então, é bom parar com essa história de ciência nacional, ciência internacional. O que existe é ciência, e ciência é uma matéria internacional. Okay? Ela tem que ser bem feita. E nesse curso nós vamos caminhar no sentido de passar instrumentos, passar orientações para vocês conseguirem fazer essa ciência bem feita, tá ok? Se você tem uma boa ciência na área da educação, você pode tirar boas propostas na área da educação. Você pode recomendar boas atitudes na área da educação. Se a ciência é fraca, a gente erra, certo? Veja, nós não temos muita ciência para resolver a questão do Zika. Então, resumindo, a ciência constrói um conhecimento útil para a sociedade e a base disso está na força que ela dá para a base empírica na construção desse conhecimento. Não esqueçam disso na hora de construir seu texto.